Olá, boa noite. Estamos dando início a mais uma conferência do curso Conhecimento de Si Mesmo. Conferência número 5 e 6, As Dimensões, que seria passada no dia de ontem e não foi possível, estamos passando hoje. Então, este curso está composto por 50 temas e tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência, que é o objetivo da nossa existência. Porém, este objetivo nós todos precisamos comprovar. Não devemos crer, porque nós dissemos aqui que este é o objetivo, e sim devemos comprovar. E para comprovar estão todas as práticas que são entregues ao longo das conferências e através de alguns PDFs que temos, que podemos enviar a quem nos escrever no WhatsApp, que consta na página, que consta nos grupos do Facebook, e que nós, no final da conferência, sempre deixamos aqui no quadro o número do WhatsApp. Então, as dimensões. Então, o que é uma dimensão? Uma dimensão é um nível de consciência. E existem tantas dimensões quanto níveis de consciência. Porém, se conhecem 7 dimensões básicas que estão relacionadas à lei do 7. Está relacionada aos nossos centros, aos nossos corpos. E nós vamos ver onde estão essas dimensões dentro de nós. Então, para ter acesso a essas dimensões, nós precisamos criar alguns corpos. Precisamos criar o corpo astral, solar, o corpo mental e o corpo causal, para acessar tais dimensões, para acessar a 4ª, a 5ª e a 6ª dimensão. E assim, com o trabalho de conhecimento de si mesmo, vamos nos reconectar com as dimensões superiores, com as dimensões, com a 6ª e com a 7ª dimensão. E isto se faz através dos 3 fatores para a revolução da consciência. O nascimento, que é sexual, a morte psicológica, que é a eliminação dos defeitos psicológicos para despertar a consciência, porque os defeitos, os nossos defeitos psicológicos, estão aprisionando 97% da nossa essência e, portanto, essa essência está adormecida e age em condições do seu aprisionamento. Não somos livres, estamos presos. Estamos presos, condicionados a muitas leis. E o terceiro fator é o fator de sacrifício pela humanidade, que é entregar este ensinamento a qualquer pessoa, a todas as pessoas que se interessarem. Quer dizer, disponibilizar este ensinamento de forma gratuita para todas as pessoas, para as pessoas que se interessem, para que cada pessoa possa fazer esse trabalho. Então, existe uma máxima
que diz que se alguém quer iluminar o seu caminho, deve levantar a tocha bem alto para iluminar o caminho dos demais. E então o seu caminho será iluminado. Também existe uma lei de karma e dharma, que diz que daquilo que se dá, se recebe. Então, se nós damos conhecimento gratuito, entregamos estas técnicas de forma gratuita, com amor, nós vamos receber o conhecimento por lei, porque do que se dá, se recebe. Então, as dimensões. Então, a primeira dimensão é a longitude. É a distância entre dois pontos. É uma distância que se mede entre dois pontos. Se mede em centímetros, metros, quilômetros, quadras, cotovelo. Essas medidas lineares. Então, a primeira dimensão é uma linha reta entre dois pontos. Aí está a primeira dimensão. Já a segunda dimensão é o plano. Um plano. Por exemplo, este quadro ou esta parede é um plano. Ela já tem a distância, o comprimento e tem a largura. Então, essa é a segunda dimensão. É o mundo da nossa personalidade. É só a medida da superfície, porque a nossa personalidade é superficial também. Então, essa segunda dimensão se mede em quadrados, centímetros quadrados, metros, quilômetros quadrados, enfim. É o plano, é a superfície de qualquer objeto. Por exemplo, uma parede. Se nós vamos mandar pintar uma parede, o pintor vai medir e vai dizer são tantos metros quadrados de pintura e vai cobrar por metro quadrado. Se nós vamos fazer um piso, também é por metros quadrados, é a superfície do piso. Uma casa tem tantos metros quadrados, é a área da casa. Então, a segunda dimensão é a dimensão da nossa personalidade. Também podemos perceber que a nossa personalidade é superficial. Já a terceira dimensão, então, aparece o volume, aparece um corpo físico, uma mesa, qualquer objeto, um apagador, já tem as medidas, tem comprimento, altura e profundidade. Então, nós vamos perceber que esta dimensão, uma dimensão está dentro da outra. A primeira dimensão está na segunda e a segunda está na terceira. Ela contém. Então, essas dimensões, uma contém a outra. Então, o nosso corpo físico está em 3 dimensões, porque nós temos
medida. Nós podemos medir o nosso corpo físico. Se pode, por exemplo, cubar o corpo físico. Se nós colocar em um tambor água, cheio d'água, e mergulhar um corpo dessa água, o excedente que for, quando mergulhar o objeto, o corpo, vai transbordar, vai sair desse tonel. Então, o que faltar aí é a medida do corpo, desse corpo. Pode ser o nosso corpo físico, pode ser qualquer objeto. Então, se pode cubar. Então, se usam para cubar madeira, por exemplo, se usam essas medidas. Ele se mede em metros cúbicos. E essa dimensão está regida por 48 leis. São as 48 leis do mundo físico. E o nosso corpo está regido por 48 leis, que está correspondendo aos 48 cromossomos da nossa célula. Então são as 48 leis. E representa a Terra, e é de natureza celular, porque está composto por células. Já a quarta dimensão é o tempo. Então, o tempo em forma circular. Se nós formos refletir o próprio ano, o nosso ano letivo, por exemplo, ele termina em dezembro e já começa janeiro. Então, ele é circular. O ano é circular. Agora, por exemplo, nós estamos mais ou menos por aqui. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, depois agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e já começa janeiro novamente. Então, o tempo é circular. O tempo é como um relógio, é circular. Então, aí nessa dimensão está o nosso corpo vital, que também está regido pelas mesmas 48 leis do mundo físico, e é de natureza etérica e representa as águas, as nossas águas. É o nosso corpo vital, que é o assento da vida. O assento da vida em nós. Então, são as nossas águas. Já a quinta dimensão está dividida em dois mundos. O mundo astral, que está regido por 24 leis, e é de natureza molecular e representa o fogo. E a segunda divisão do mundo da quinta dimensão é o mundo mental, que está regido por 12 leis e é de natureza atômica e representa o ar. Então, nós temos o corpo astral, que é regido por 24 leis. Nesse mundo astral se pode flutuar, por exemplo, que no mundo físico não é possível. Nós com o corpo físico flutuar. E então esse nosso corpo astral representa o fogo. Já o corpo mental está regido por 12 leis e é de natureza atômica e representa o ar. Então aqui já temos os 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Já a sexta dimensão é a verdade. Também está dividida
em dois mundos. Então temos o mundo causal, que corresponde ao nosso corpo causal, está regido por 6 leis e é de natureza elétrica e representa o éter. O éter. Já o corpo búdico, o mundo búdico, que está o nosso corpo búdico, está regido também por 6 leis e é de natureza magnética. Então, aqui, se nós formos observar, esse mundo é eletromagnético. Então, aí essas duas funções, eletromagnética. Já a 7ª dimensão, ou grande realidade, é o mundo átmico, que está regido por 6 leis e é de natureza fotônica. Aí a 7ª dimensão é o mundo átmico, aqui o mundo búdico, ou com o corpo búdico nós nos correspondemos com essa dimensão. E o átmico é o mundo do nosso real ser. Está regido por 3 leis. É o mais baixo que o nosso real ser pode descer. Porque se descesse, ele se mecanizaria. Porque nessas dimensões, dimensões inferiores, podemos dizer, existe a mecanicidade. Então o nosso ser não é mecânico e não pode descer mais do que a 7ª dimensão. Então ele saiu do absoluto e se desdobrou em 3, que é positivo, negativo e o neutro. E mais baixo que isso ele não pode descer. Então, para cada dimensão nós temos um corpo. Então, por exemplo, se nós quisermos viajar pela 5ª dimensão, nós precisamos criar o corpo astral solar. Então, o corpo astral solar se vai criar na magia sexual, com o sexo, na transmutação sexual, a união sexual entre o homem e a mulher sem fornicação. Então, com essa prática vai se criar o corpo astral solar. E então se poderá acessar essa 5ª dimensão com o corpo astral solar. Após criar o corpo astral solar, vamos criar o corpo mental solar, que nos dará acesso ao mundo mental, que para fazer um desdobramento mental é preciso fazer o desdobramento astral consciente, e estando no mundo astral se pode desdobrar esses 2 corpos, porque o corpo mental está o corpo astral está dentro do corpo mental, e então se tira esse corpo astral e se fica em corpo mental. Se dividem esses dois corpos, se separam e se pode então no mundo mental
se pode investigar como funcionam, como agem, como se alimentam os defeitos psicológicos. Porque todos estes estudos, este tema, todos os temas, têm o objetivo de nos dar condições de nos conhecer a nós mesmos. Então, para nos conhecer a nós mesmos, nós precisamos acessar essas dimensões, precisamos dominar esses corpos, precisamos criar esses corpos e precisamos dominar. Então, quando se cria o corpo astral, se tem acesso livre ao mundo astral, na quinta dimensão. Quando se cria o corpo mental, vamos ter acesso ao mundo mental e assim podemos investigar. Já no mundo astral se pode investigar muitas coisas, porque o mundo astral é onde começa a se manifestar. Tudo que vai se manifestar no mundo físico, primeiro acontece no mundo mental e no astral. Depois isso se reflete no mundo físico. Então, por exemplo, no mundo astral, o tempo é linear, é a eternidade. O tempo é linear. Então, nós vamos poder viajar no tempo. Por exemplo, o tempo sendo linear, nós podemos viajar a qualquer época. Nós podemos estar aqui na atualidade e podemos viajar ao futuro e podemos viajar ao passado. Então, o tempo de forma linear é a eternidade. E isso se consegue com o corpo astral solar. Então, com essa ferramenta, com essa faculdade, que algumas pessoas preveem o futuro com certeza. Porém, essas pessoas que preveem o futuro e ganham dinheiro com isso, predizendo o futuro de pessoas, predizendo o futuro de algum país, da política, enfim, de qualquer coisa, já estão usando esse poder para ganhar dinheiro e já se tornam negros. Por isso se torna negro. Pelo fato de obter lucro, já se torna negro. Porque, como dissemos, todo este conhecimento, todas essas ferramentas, essas técnicas, devemos usar para o trabalho de autoconhecimento. Então, nós podemos ir ao passado e ver quem fomos em outra existência. Podemos ver que erros cometemos em outra existência. E assim podemos corrigir na presente existência, que nós precisamos corrigir, porque esses erros cometidos ali vão acontecer como recorrência. Então, se nós conhecemos o passado, nós podemos mudar o futuro. Podemos transcender essas recorrências. Então, estaremos usando essa faculdade, esse poder, esse corpo astral, para o próprio trabalho de autoconhecimento, para o trabalho de despertar da consciência. Então, a personalidade, por exemplo, a nossa personalidade está regida por 96 leis, que são justamente as exigências que o ego faz.
Porque o ego nos põe exigências. Então, nós agimos em condições, agimos com interesses, agimos com... A origem das nossas ações está no ego, está na nossa psique, está nessas nossas águas, na nossa essência enfrascada. Então, tudo que nós agimos, tudo que nós fazemos, tem origem nesta psique, nesta envoltura, porque a nossa essência enfrascada não age livremente, porque está presa. Então ela não age, ela age com interesses egóicos. Podemos ter uma boa intenção, essa intenção tem origem na essência, porém, ao atravessar essa camada grossa do ego, ela se altera e agimos incorretamente. Agimos de acordo com os interesses egóicos. Então, o trabalho que nós temos que fazer é eliminar os defeitos psicológicos. E se elimina através da morte psicológica. Através da prática de autoobservação e morte psicológica. Se observa, se vigia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós vigiamos tudo isso e fazemos uma análise, uma autoanálise. Nós podemos ter um sentimento, um rancor por uma pessoa, por exemplo, por um vizinho, por um amigo, por um colega de trabalho. Podemos sentir algum ressentimento. Então nós vamos nos autoanalisar, ver de onde surgiu esse ressentimento. Por quê? Ver qual defeito em nós que está causando esse ressentimento. Pode ser por autoconsideração, pode ser que esse vizinho não nos cumprimente, pode ser que ele não converse conosco mais, e o nosso ego quer ser importante, tem vergonha, nós temos vergonha do que outros vão pensar, que fulano não fala mais comigo. Então nós devemos fazer uma análise, fazer uma autoanálise e ver por que nós estamos ressentidos com esse vizinho, com esse amigo. E ao estar ressentido, vai surgir em nós outros defeitos. Vai surgir talvez um desejo de vingança, um desejo de que esse vizinho vá mal, que esse amigo vá mal em algum negócio, por vingança nossa, sem razão. Então, nós fazendo uma autoanálise, nós vamos perceber de onde está surgindo esse eu de vingança, se é que há esse eu de vingança. Um desejo de que ele vá mal em algum negócio, em alguma coisa. E ao perceber isso, ao identificar esse desejo de vingança, nós devemos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito, que elimine esse eu de vingança. Pedir que ela mate esse eu de vingança. Então a Mãe Divina vai matar esse defeito e vai resgatar uma partícula de essência que certamente está presa nesse defeito.
Já na primeira dimensão é o tritocosmos, é o astral lunar, ou hall do inferno, é a antessala do inferno. Já está regido por 192 leis. Então o inferno vai de 192 leis a 24.576 leis. É por essa razão que nas infradimensões tudo é mais denso. Por exemplo, quando nós temos um pesadelo, por exemplo, podemos ter um pesadelo, podemos querer nos movimentar e não conseguir correr, não conseguir andar rápido. Isso quer dizer que nós estamos com o nosso corpo astral nessas infradimensões. Estamos sujeitos, estamos ali já com 192 leis ou mais. Por exemplo, nós fazer uma reflexão. Se nós estamos na água, submersos na água, estamos na piscina, uma água até o pescoço, por exemplo. Se nós quisermos correr, não dá, não conseguimos correr dentro d'água, porque é pesado. Então, nessas infradimensões, o nosso corpo astral também não vai poder correr, porque é mais denso. Talvez água, talvez lama, porque nessas infradimensões a densidade vai aumentando cada vez mais. Quanto mais se penetra nos círculos, que são os círculos dantescos, quanto mais se penetra, mais denso é, quanto mais interiormente se vai. Então aí é o tritocosmos, ou o hall do inferno. E já a partir daí já é os próprios infernos atômicos. Então a nossa personalidade está regida por 96 leis. Nós precisamos de muita coisa para satisfazer as nossas exigências. Precisamos de roupas de marca, precisamos de calçados de marca, precisamos de carros melhores, quanto mais caro, melhor, porque a nossa personalidade existe. A nossa personalidade exige que nós aparente mais. Então, é porque a personalidade está regida por 96 leis. Então, são as leis que nos colocam exigências, que nós precisamos de tanta coisa. Precisamos de nos enfeitar, precisamos nos embelezar externamente. E este trabalho, este conhecimento de si mesmo, nós podemos dizer, sem medo de errar, que é um trabalho de embelezamento da alma. Nós nos embelezamos externamente, queremos aparentar que somos bonitos, que somos felizes, e justamente por não ser feliz interiormente que nós queremos apresentar, queremos aparentar essa felicidade, porque nós temos interiormente amargura, somos amargurados. Então queremos mentir,
colocar a nossa fachada bonita para aparentar ao mundo que nós somos felizes. É porque nós sabemos que não somos, então queremos apresentar, queremos aparentar felicidade, aparentar beleza. E com este trabalho, com a eliminação dos defeitos psicológicos, nós vamos fazer um trabalho real, um trabalho de embelezamento da alma. Porque vamos nos liberar dessas exigências, desses eus que nos põem exigências, que nos põem para trabalhar 18 horas por dia para adquirir tal coisa. E cada vez mais, cada vez mais. Então somos verdadeiros escravos de nós mesmos. Somos escravos desses eus psicológicos. E esse trabalho também se chama liberação. Liberação da escravidão que nós estamos sujeitos, estamos impostos a essa escravidão dos defeitos psicológicos. Então, esse trabalho também se chama trabalho de liberação. Liberar-se. Então, quando alguém elimina todos os defeitos psicológicos, se conecta com o real ser, se conecta com o nosso real ser, que é o nosso íntimo, porque já não estamos sujeitos aos mandos dos defeitos psicológicos. Então, o nosso íntimo poderá atuar sempre através dos veículos, através do corpo físico, do corpo astral, mental e do corpo causal. Então, o nosso real ser pode utilizar esses veículos com a sua sabedoria e pode então fazer a vontade do Pai na Terra, porque o nosso corpo físico representa a Terra. Então, seja feita a vossa vontade, assim na Terra como no céu. E essa vontade não é feita porque nós estamos condicionados aos defeitos psicológicos. Então, quando se elimina os defeitos, se libera que esses veículos ficam à disposição do nosso ser. Então, esse trabalho é o trabalho de liberação, é o trabalho de conhecimento de si mesmo. E se faz através dos 3 fatores para a revolução da consciência. Este trabalho não se faz intelectualmente, não é lendo, não é decorando escrituras inteiras, não é sabendo de cor os versículos da Bíblia, por exemplo, que nós vamos nos conectar com o nosso ser. É um trabalho real que se faz na nossa psique. Cada um de nós pode fazer em si. Não há nenhum ser, não há o Mestre Jesus, não pode fazer essa mudança em nós. O que ele pode fazer é o que ele fez, nos mostrar o caminho, nos mostrar o que temos que fazer, que é negar a nós mesmos, pegar a cruz, que é trabalhar no sexo, e imitá-lo, segui-lo, fazer o que ele fez, sacrificar-se pela humanidade. Então são os 3 fatores. O Mestre Jesus entregou os 3 fatores para a revolução da consciência.
no mundo físico. Porém, Ele mesmo não pode fazer mais nada por nós. Ele nos ensinou e nós temos que fazer. Nós temos que nos salvar desse mundo. Temos que encarnar o Cristo para que o Cristo nos salve deste mundo. O Cristo íntimo. Não é o Cristo externo, não é o Mestre Jesus que vai nos salvar deste mundo. É o nosso Cristo, que quando vai se criando os corpos, quando se vai criar o corpo causal, então nasce o Cristo íntimo, o Cristo interno. E é esse Cristo que vai nos salvar. É esse nosso Cristo interno, íntimo, que vai nos salvar. Então, o objetivo destas conferências é nos entregar todas as práticas, entregar os mapas de todo o trabalho que temos que fazer. Então, de tempos em tempos, por exemplo, 2000 anos atrás, o Mestre Jesus ensinou isso aqui, os 3 fatores. Porém, esses 3 fatores foram se degenerando, foram se decaindo, a qualidade do ensinamento. Então, é preciso que venha um mestre, um ser de consciência desperta, no mundo físico, faça esse trabalho e demonstre como nós devemos fazer. E foi o que fez o mestre Samael e o mestre Rabolu. Fizeram esse trabalho e nos ensinam, nos entregam os mapas, os passos certinhos, como cada um de nós tem que fazer. Porém, eles mesmos não podem fazer mais nada por nós. Nós temos que tomar a iniciativa, nos rebelar contra nós, contra essa multidão de eus psicológicos, defeitos que temos, e observar e eliminar, que é orar, velar e orar. Velar é observar, é fazer as coisas conscientes. E orar é pedir a morte, pedir à Mãe Divina que elimine o defeito que nós vigiamos, que nós percebemos, que nós identificamos em nós. Então, aqui está então o nosso telefone, conforme nós temos dito, o nosso contato WhatsApp é este, 55, que é o Brasil, 62, a região, 991 92 9355. Então, este é o nosso número WhatsApp e Telegram. E então estes ensinamentos estão sendo entregues em muitos idiomas. Espanhol, que é o idioma original do ensinamento que foi develado nessa época, está sendo entregue em inglês, em francês, em italiano e em português, para que toda pessoa, para que todo o ser humano possa ter acesso a estes ensinamentos. Então, nós estamos aí dispostos a tirar dúvidas, para que nos escrevam. Para quem nos escreva, também podemos enviar algum material PDF que temos e responder algumas perguntas que
naturalmente possam ter. Muito obrigado a todos e boa noite.